ver se dá uma refrescada. Fala, gente, beleza? Ale Street com mais um vídeo pra vocês. Eu falei que no próximo vídeo eu ia mostrar o datalogger, né? Da pressão do turbo, o boost controller, como é que eu deixei acertado, né? Eu tenho alguns dataloggers gravados lá na oficina. Mas vamos deixar esse exclusivo aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Comecei a gravar. Aqui não sei se dá para ver, mas tem um relógio. Não sei se a câmera tá mostrando aqui, tem um relógio de pressão de turbo, tá? Eu, por enquanto vou focar na sonda. Pé embaixo. Terceira, quarta e quinta. Crianças, não façam isso em casa, hein? Nem vi quanto que veio de pressão, mas com certeza mais de 1 quilo veio. Sonda veio 078. Temperatura de escape é a única coisa que não aparece lá no datalogger, mas eu olhei aqui agora 780 o tempo todo. A diferença que os bicos fazem, né? (780, 770). Não segurei de quinta porque não era esse o objetivo, né? Ai, ai. Não girei até o corte, tá? Porque particularmente não vejo necessidade. E eu acho que a embreagem deu uma patinadinha, hein, de quinta, hein? De quarta para quinta, será ou não? Eu nunca tinha dado uma espetada assim de terceira, quarta e quinta, uma em cima da outra, assim. Ou é quarta, ou é terceira e quarta, ou é primeira e quarta. Primeira a quarta, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Lá na oficina a gente abre o log. Vamos ver o quanto veio de sonda, como é que o motor se comportou, quanto veio de pressão e principalmente como trabalhou o boost control, tá?
o controle eletrônico aí da pressão de turbo, beleza? Valeu! E aí, gente, beleza? Continuando o vídeo sobre o controle de pressão de turbo da Elba, aquele vídeo que a gente gravou acelerando, né, a Elba lá na Anchieta, na Imigrantes, quer dizer, né? Na Anchieta a gente estava indo, na Imigrantes a gente estava voltando já, né, com o pé mais embaixo, gravamos um log. Vou abrir para vocês aqui, vou mostrar como é que ficou a regulagem do controle de pressão de turbo, né? A eletrônica, a parte eletrônica, a parte que a Feltec controla, tá? Antes disso, eu achei um desenho aqui na internet, vou mostrar para vocês, que mostra a atuação da N75, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem a parte que vem pressão positiva, tá? Ela tá ligada na pressurização, tá ligada na admissão, tá? Vem pressão positiva. Se a gente pegar essa mangueira aqui e unir com essa daqui, a regulagem que tem aqui na válvula vai fazer que quando o excesso de pressão, né, ou a pressão estipulada, né, regulada, chegue no seu alvo, essa válvula vai abrir, né, vai abrir aquela portinha, aquele eixo ali na frente, essa portinha aqui, né, vai diminuir a velocidade e a pressão do escapamento, tá? E aí ela vai manter uma determinada pressão regular de turbo, tá? No caso aqui da válvula, ela tem como opção você fazer isso, porém você pode deixar ela fechada. Então, se eu cortar essa comunicação aqui, ó, se eu cortar essa comunicação aqui, né, se eu fechar essa válvula aqui e esse ar sair para cá, para a admissão, essa válvula mecânica, ela não vai ter a pressão para poder abrir, ela vai ficar sempre fechada, e aí vai acontecer o que eu falei no vídeo anterior, tá? No outro vídeo que eu estava falando sobre como é o funcionamento dela, tá? Ela vai gerar pressão total. Se eu fechar essa saída aqui, né, totalmente, então tudo que entrar aqui de pressão vai sair aqui e a válvula vai abrir. E se eu fechar, abrir aqui, ó, esse lado da válvula, tá? E limitar a abertura aqui, ó, abrir 50%, vamos supor, tá? Do ar que vai passar dessa entrada para essa saída, tá? Ele vai demorar um tempinho a mais para ele poder atuar na válvula. Então você vai ter um aumento de pressão e um certo controle. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona a N75 ou o controle eletrônico de boost. Tá bom? Tá gravando? Vamos ver? Tá gravando. Bom, primeira coisa eu vou abrir o Datalogger, tá? Então esse é o Datalogger dessa puxada que eu dei na Imigrantes, tá? Eu coloquei o nome de log, vídeo, boost control, tá? Todos os logs eu procuro gravar um vídeo e mostrar e salvar esses vídeos numa pasta, esses logs, quer dizer. Pera aí, vamos de novo. Todos os vídeos eu coloco um nome e salvo numa pasta relacionado com a Elba, tá? Tem bastante gráfico aqui para a gente analisar. Mas esse em especial, como eu já cheguei bem próximo do acerto ideal que eu queria, então por isso que eu gravei esse log para mostrar para vocês como é que ficou o acerto aqui, tá? Uma coisa que eu acho um pouco mais fácil para a gente poder lidar, né, com o Datalogger, quando está começando, como é o meu caso, aquelas coisas que a gente não vai usar por enquanto, a gente desabilitar, tá? Você consegue ter um pouquinho mais de espaço para analisar. Tempo de injeção, abertura de injetor, temperatura do motor, temperatura do ar, são informações importantes, mas por enquanto eu não vou mexer com isso, tá? O que eu quero saber aqui, rotação, sonda, o TPS é uma informação importante, mas a gente sabe que durante a parte que a gente vai analisar, ele vai estar sempre 100%, ele vai estar travado, né? Vou botar de pé embaixo.
o MAP para saber o quanto de pressão veio e o ponto de ignição para olhar se está no caminho certo. Beleza? Então a gente vai deixar por enquanto o grupo 1. Depois a gente vai incluir um item do grupo 2. Tá bom? Outra coisa também para facilitar um pouco o acerto, a gente vai aumentar um pouquinho aqui, ó, para ficar mais fácil a visualização, tá? E aí eu vou começar a vir para cá, né? Aqui é o comecinho do log, onde o carro tô saindo do posto ali, começa a acelerar o carro, tudo, né? Aqui, se eu não me engano, eu já entro naquela rampa. Quer ver? É simples, ó. É isso mesmo, ó. Em verde aqui agora um pouco mais. Tá vendo, ó? A rotação tá subindo. Espera aí, eu tenho que ver aqui, ó. Aê! Agora sim. É isso mesmo, ó. O log começa aqui quando eu estou andando com o carro, né? O Note está muito preguiçoso. Tô vendo que eu estou precisando partir para um Note um pouquinho mais espertinho. Aqui é aquela segunda que eu estou fazendo na rampa, tá? E aqui já tem uma terceira já que eu vou só andando com ela bem de levezinho, ó. Pode ver que a rotação aqui está em 2000, o tempo todo em 2000, 2100, 2000, 2100, tá? 2200, de repente eu afundo totalmente o pé. Se a gente olhar dessa área aqui, a gente pode ver que a hora que eu afundo totalmente o pé, a sonda fica extremamente pobre. Por quê? Extremamente não, mas ó, você vê, ela dá 1,10 de sonda, porque tem uma abertura repentina da borboleta, tá? Eu estava aqui a menos 50, eu fui para, aliás, menos 60 na verdade de MAP, né? Eu fui para 0,0 de MAP, rapidamente. Então ela vai dar uma empobrecida, mas já na sequência entra rápida, né? Ela já cai para uma sonda dentro da normalidade, né? Deveria, na verdade, ser até um pouquinho mais rica, mas a gente percebe que o carro não cabeceia, né? Aí eu até vi um negócio interessante aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, em amarelinho, o TPS fica 100% o tempo todo, concorda? E aí a gente vai começando a subir a rotação em verde, tá? O MAP em vermelho começa a subir também, tá? A sonda em roxo começa a decair, tá? E o avanço de ignição também começa a decair, beleza? Lembra que eu falei da rotação e do MAP? Ó? Vamos procurar aqui. No mapa eu já estava a 2.300, tá? Aonde entra as primeiras 100 gramas, ó. 2.400, agora 0,0 de MAP, aliás, foi até mais, ó. Bem mais, quer ver? Ó. Eu tenho 100 gramas com exato 2.800 RPM, tá? Depois, numa outra oportunidade, vou mostrar para vocês, tem log que eu faço de quarta marcha, onde eu deixo a rotação, deixo quarta marcha, não é nem um jeito muito legal de acelerar o carro, tá? Isso fadiga muito o motor, principalmente biela, tá? Deixa a rotação cair até próximo de 1.500 de quarta marcha, e aí afunda o pé de uma vez. Nessas condições, as primeiras 100 gramas de pressão começam a vir com 2.400 RPM. Mas, ó, de 2.400 a 2.800, ó, 2.800 eu tenho 100 gramas de pressão, já tenho pressão positiva já, tá? Minha sonda tá 88, tá? É dentro do que eu mais ou menos havia deixado, né? Eu queria alguma coisa na casa de 90, 88, e a partir daqui a gente começa a fazer a análise de rotação, MAP e sonda, tá? Então eu tenho aqui, ó, 100 gramas aqui com 2.800, provavelmente com 3.000 eu vou ter 200 gramas, ó. Quer ver? Isso, não, até mais, né? 3.000. 200 gramas, eu tô com a sonda de 85, se eu
girar um pouquinho para cá, deixa eu ver. 84, 85, de 84 a 85, né? Daria até para buscar uma sonda um pouquinho mais seca aqui, tá? Daria para deixar com uns 86 aqui, embora a gente tá com a rotação média e pressão relativamente baixa, tá? Uns 86 aqui seria bem aceitável. Vamos ver em 400 gramas. 400 gramas já muda para 86, tá? Essa inicial aqui é interessante, porque aqui a gente vai corrigir no map, tá? No mapa principal. Porque se vocês verem, por exemplo, aqui, ó, o mapa está variando, tá? A correção por rotação a gente já fez nos vídeos anteriores lá, lembra? Então o map está variando. Então eu vou agora trabalhar só em cima do map. Quando é que eu vou trabalhar em cima da rotação? Quando estabilizar o meu map. Quando eu tiver uma média de map um pouco mais estável, né? Vamos dizer que seria aqui, ó, que não é também aqui também, né? Já tive logs mais bonito, inclusive. Então, aqui em 200 gramas, por exemplo, eu posso tirar um pouquinho, né? Para chegar num número, para deixar um pouquinho mais seco aqui a mistura. Isso faz com que o carro fique mais econômico, sim, claro, mas principalmente que faz com que essa mistura mais próxima do ideal, né, diferente do que muita gente pensa, porque ainda vem da cultura do carburador, essa mistura mais próxima do ideal, ela faz com que o carro tenha um pouco mais de eficiência, uma resposta mais rápida, tá? Vamos lá, depois a gente vê isso daqui então. 400 gramas, 86. 600 gramas, já não dá para brincar muito, né? Então já começa a buscar aqui, ó, por uma questão de segurança, 82, 83, né? 84. Aí a gente vem para 800 gramas também com 83. Né? E 1 bar 82, tá? 82, 80. No caso aqui, ó, a gente está entrando em 4.000 RPMs. Em 4.000 RPMs ele chega a um pico, para ser mais exato, em 4.200 de 1.4 bar, tá? Isso de terceira marcha, tá? Depois ele começa a decair. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Se vocês derem voltar o vídeo um pouquinho para trás aí, vocês vão ver que na parte que eu estou começando a acelerar na rampa, eu até fiquei com um pouquinho de medo, eu confesso para vocês. O carro passou numa ondulação e distracionou. Eu falei, pronto, meu câmbio vai quebrar agora, tá? E aqui a gente pega, bem nessa área aqui, ó, a parte que ele distraciona. A hora que ele passa na ondulação e o motor distraciona. E o pior que assim, é justamente próximo aqui, ó, da área de torque máximo do motor. Embora falta medir agora com essa nova configuração, né? Turbo injetado. Mas o torque máximo desse motor vem a 3.500 RPM e é claro que ele estabiliza um pouco. Então, ó, bem nessa condição aqui, ó, tá? Ainda bem que nesse momento a minha pressão de turbo começa a cair. Porque se ela continuasse mantendo aqui 1,4, 1,2 bar, aliás, 1.1, né? 1.2 bar, com certeza o risco de quebra seria muito grande, tá? Então aqui, ó, isso aqui aconteceu aqui, foi que destracionou, tá? Pode ver que ficou serrilhadinho assim. E você consegue pegar isso pro acerto do motor. Inclusive tem um esquema aqui, ó, para definir pontos de tração, uma série de recursos que você pode usar com base nessas informações aqui, tá? Bom, passado isso, a pressão ela dá uma caidinha, né? Ela volta para 1 bar de pressão de novo. E aí ela meio que passeia nessa condição, ó. Pode ver que tá 1 bar. Agora o que eu vi aqui de terceiro, ó, que a sonda tá 0,80 com 1 bar. Conforme vai aumentando a rotação, ela começa... Ó, pode ver que a gente não sai muito da casa de 1 bar.
mas a sonda começa a trabalhar na condição aqui, ó, principalmente, vamos dar uma nela aqui, ó, com 1 bar, ela tá em 81, não tá ruim, não tá ruim. A 4.600, 4.800, 0,80. 4.800, 0,80. 5.000, 0,79. 5.200, 0,80, 0,79. Seria legal a gente dar uma tiradinha aqui. 5.400, 0,80. Não vou tirar não. Não vou tirar. Eu acho que eu não ganharia nada deixando planinhos, retinho aqui, né? Aqui dá 960 gramas, ó. Vamos considerar 1 bar ainda, né? E aí ele pousa aqui nessa condição de 960, 950. Aqui, de 5.900 para frente, ele começa a perder um pouquinho de pressão, tá? Então essa foi a análise da terceira. Talvez eu mexeria nas 200 gramas, tiraria um pouquinho só para ver como é que fica, tá? Bom, na sequência, troca de marcha e quarta marcha. Se vocês forem ver, por exemplo, essa rampa de pressão aqui, ó como ela sobe e sobe até rápido. Se a gente for pegar os outros logs do outro vídeo, a gente pode ver que ela sobe mais assim, né? Um pouquinho mais lenta. Aqui ela sobe rápido, graças ao quê? A atuação do Boost Control, tá? E aqui em quarta marcha, onde eu caio aqui já praticamente em 4.200 RPM, né? Ela sobe mais rápido ainda e alcança no mesmo pico aqui, ó, 1.150 bar de pressão, tá? Aqui foi quanto? 1.140 a 4.200 e aqui foi 1.150, 170, né? A 4.500. Né? Ou seja, de 4.000 a 4.500 eu tenho um pico, né? De pressão, onde ele chega aí a quase 1.2 bar. Depois, conforme começa a subir a rotação, ó, 4.600, a sonda tá boa, aí ela volta para 1 bar de novo, tá vendo? Ó? Começa a cair, 1.150, 140, 1.100, 1,90, ó, 1 bar a 4.600 com 81 de sonda. Tá ruim, não tá ruim, tá? O problema é que ele não estabiliza como a gente quer, né? 4.800. Aí a informação que eu busco geralmente é nessa marcha aqui, tá? Em quarta marcha. Então os meus primeiros acertos de pressão de turbo foram em quarta marcha. Então eu busquei a pressão estável da Westgate, né? Sem o boost controle, tá ligado, em quarta marcha, e depois em quarta marcha eu fui colocando pressão, tá? O que dá diferença, segunda, terceira, quarta, elas reagem diferente, quinta reagem diferente, tá? Com pressão. E aqui, ó, ela vem com 1 bar e 4, 1 bar 0,4, 79 de sonda a 5.000, tá bom, tá? A ideia era deixar com 70, eu quero deixar com 80. 1 bar a 5.200. 1 bar também com 7,9 de sonda. 5.400. 1 bar com 7,9 de sonda. Daria para secar? Daria. Será que compensa deixar com 0,82 essa região aqui? Eu prefiro deixar para quando chegar no Dino, o Dino me falar o quanto seria legal deixar de sonda nessa condição, tá? O quanto eu vou ganhar. Se eu fizer realmente, se eu secar aqui para 82, por exemplo, e eu ganhar de fato 4, 5 cavalos, vamos pensar assim, né? Continuando, 5.600, ele estabiliza 1 bar 0,3. Pode reparar que ele vai querer subir de novo. Deixa eu dar uma puxadinha para frente, mas não tão para frente. 5.600,
Aqui eu puxei até próximo do corte, né? Ó, 5.800. Aqui ele passou 1,04 também. É essa média, né? Ele ganha 40 gramas, perde 40 gramas, 50 gramas, né? Ó, 5.800 não é tão perfeito, né? Mas o bom é que estabilizou em um bar, né? Ele parou de fazer igual fazia antes, que subia, né? Sem controle. 960 gramas com 81 de sonda a 5.800. Aqui está começando a cair. Ó, 6.920. 6.200. 0,82. 1 bar de pressão. Tá? E aí eu engatei uma quinta aqui. Ó, pode ver que aqui ele fica 100% de TPS. Tá? A 5.072. Você vê que interessante? Ó, aquela mesma rampinha daqui, ó, ela foi a 4.500. Tá? Aqui de terceira, ela foi a 4.200. Tá? E aqui de quinta, ela veio a 5.100. Entre 5.000 e 5.200, ó. 1 bar 120. Tá? Depois ele derruba de novo para 1 bar. E aí ele chega até atingir valores aqui, ó, de 0,78, 0,79, 0,78, 0,80. Quinta marcha, pé embaixo, cara. Eu acho que não é ruim a gente deixar esses valores aqui não, tá? Principalmente para um carro de rua, tá? Esse log aqui eu gravei com um combustível totalmente diferente do que eu tô acostumado a gravar. Né? Então fiquei com medo de ficar na rua, de dar alguma falta, do combustível andar e dar algum probleminha. Então por isso que eu coloquei esse combustível. E os valores não estão fugindo muito não. Aí você tem aqui, ó, a 5.500 de quinta marcha, 1 bar de pressão, 1 bar 0,3, com 0,78 de sonda, 5 e... eu girei até 5,5. A média aqui, ó, de 78... né? De 80 a 78. Então 80 é um número bom, tá? Eu acho que se começasse a cair muito mais do que isso, como já teve ocasiões onde caiu para 76, 77. E aí eu fiz o que aqui no caso? Vamos voltar para a quarta marcha, fica mais fácil, tá? Nesse trecho aqui onde quase que estabiliza a pressão, eu tenho uma pressão aqui que é maior que 0,8 e menor que 1 bar e 2. É isso aí, Quer ver, ó? Aqui tá o meu mapa. Tá? Então, eu tenho uma condição que tá variando aqui entre esse e esse, tá? Pode ver que tá entre esse, de 0,9 alto, 0,950, de 950 gramas a 1 bar e 10, 1 bar e 40, né, de pressão. Então, eu corrijo aonde? Aí eu corrijo na rotação. Tá? Na rotação. Beleza? Bom, uma coisa importante para a gente ver agora, o controle de boost, como é que ele atuou. Tá? Principalmente lá atrás, onde a gente tem uma pressão bem baixinha. Cadê? Tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, ó, eu estava com 40% de TPS. O meu boost controller estava aqui, eu estava andando, mas estava com menos de 40% de TPS, tá vendo? Aqui eu coloquei 40% de TPS. Meu boost ele fez o quê? Ele ficou com 99%. Tá aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo em cinza? Ele ficou 100% atuando, ou seja, ele fechou aquela passagem para o Westgate, ele jogou essa passagem pro filtro de ar, essa passagem de pressão que poderia ter nessa condição aqui, tá? Deixa eu pegar uma situação onde a gente está começando a gerar pressão aqui, ó. Aqui a gente tem 100% de TPS, vamos até um pouquinho mais para frente aqui, ó, tá? 100% de TPS, ó, 99,50% de TPS. Pé embaixo. O MAP está marcando
pressão atmosférica, tá? Menos 0,5 bar. Então tá saindo, na verdade, da pressão atmosférica aqui nossa de São Paulo, tá? E eu tenho 100%, eu estou a 2.300 RPM, então eu tenho 100% de controle de boost. Minha válvula está 100% fechada, né? A minha Westgate mecânica, vamos falar assim, ela não está recebendo pressão nenhuma, tá? E aí ele faz isso até, mantém o 100%, até 2.500 RPM, onde, curiosamente, eu já começo a ter pressão. Pode ver aqui no map, aqui, ó. Aqui no cantinho, aqui, ó. Dá uma olhada aqui nessa parte aqui, ó. Tá? Vamos voltar de novo aqui, ó. Eu tô em menos 0,07. Menos 0,6, 0,5. Menos 0,4. Menos 0,3, menos 0,2, menos 0,1. 0 bar. Esse é o famoso turbo lag, né? Com esse sistema de boost control, você consegue diminuir um pouquinho esse turbo lag, tá? Aqui, ó. A 2.500 já começa, ele fecha toda a válvula está toda fechada. Ele vai começar a gerar pressão. Como eu já tinha regulado antes, a partir daqui ele começa a ciclar, diminuindo esse controle. Então aqui, por exemplo, ó, a 2.500 RPM ele tirou 2%. Foi isso mesmo? 97%, né? De 100%, 3%. Ok? Eu já tenho 20 gramas, vamos falar assim, né? Olha esse outro ponto aqui embaixo, aqui, ó. Ele tirou 8%. Eu já tenho 60 gramas a 2.700 RPM, tá? Olha esse outro ponto aqui, ó. Eu já tenho a 100 gramas a 2.800 RPM, ele está com 88%, ele tirou 12%, tá? 2.800 RPM. Vamos buscar aqui, ó, 3.000 RPM. Aqui, ó, 3.000 RPM, 3.036, vamos falar assim, tá? Eu já tenho 180 gramas, quase 200 gramas e 76% de válvula, de abertura de válvula, tá? De passagem, tá? De abertura de válvula, no caso, para o Westgate, de pressão na Westgate, tá? Se eu pegar, por exemplo, e colocar aqui, ó, aumentar esse número para... Eu poderia até fazer isso, inclusive, né? É que assim, se eu puxar, por exemplo, de quarta, esses números vêm totalmente diferentes. Então, com 3.000 RPMs aqui, ó, eu já começo a ter quase que... Quer ver? Vamos ver se dá para ver isso mais para frente, ó. Não, não dá. Não dá, que aqui eu tô com 63%. Né? Mas, se eu puxo de quarta, por exemplo... A 3.000 RPM eu já tenho quase 1 kg, 1,2 kg. Então a válvula precisa aliviar, porque se eu colocar, por exemplo, para ela trabalhar de 1.000 a 3.500 com 100% de DUT, né, ou ela fechada para o lado da Westgate mecânica, essa rampa ela vai fazer assim para cima e vai subir aqui, depois ela vai derrubar, tá? O carro fica extremamente indócil. Essa foi a forma que eu achei de deixar o carro mais rápido e suave possível. O Dino vai me falar se eu estou no caminho certo ou não, tá? Como eu não tenho um controle muito pleno dessa Westgate, a Westgate ela continua, infelizmente, subindo pressão conforme entra rotação, ela continua subindo pressão, ela não alivia. Chegou aqui, eu tive que tirar, ó. Então, ó, eu girei até 6.000. Com 6.000 eu tenho 56% de passagem do turbo para a Westgate, tá? Aqui ele já começa na rotação mais alta, a 4.300, então ele já começa de 4.000 para 4.500 com 63%, e aqui ele termina com 56%. Você percebe a atuação dessa válvula legal quando você vem cruzeando de quinta, e eu acho que eu não tenho uma situação dessa aqui.
Mas quando você vem cruzeando de quinta, pode ver que tanto é que depois que eu coloco um cruzeiro aqui, ó, ela acaba, tá vendo? Ela desliga, ela fica a 0%, tá? Porque eu tô com 31%, 32% de TPS, tá? Tô com menos 0,60 de MAP, né, a 3.200 RPM com 1 de sonda, tá? Mas quando você vem cruzeando com um carro de quinta e você afunda o pé para fazer uma ultrapassagem, passou dos 40% que você regulou aqui na Feltec, ela já começa a gerar pressão, tá? Ela tranca a válvula, então você ganha rapidez na entrada do turbocompressor, tá? E aqui vocês vão ver, ó, onde ela tá? Como a gente faz para, ó, ajustes complementares, né? Então tem partida, data logger e tal, e aqui embaixo o controle de boost, onde você coloca para acionar o controle com TPS acima de, tá? Você pode colocar números menores aqui, tá? O ruim é que ela fica acionando e desacionando toda hora. Não sei se é legal, né? Então eu tentei com 30, tentei com 20, tentei com números inteiros, né? Não tentei com os quebrados. E nem de 5 em 5. Eu tentei com 20, não gostei, ficou muito agressivo, né? Toda hora entrava, não era legal. E aí eu percebi que assim, na minha velocidade de cruzeiro, eu ando com ela, com o meu motor entre 15 a 35%, né? Então, quando eu passo disso, eu realmente estou buscando performance. Então, a hora que eu passo de 35, 40% de TPS, é a hora que ela estanca a válvula para qualquer carga a mais que venha para o motor já faça o turbo entrar em acionamento, tá? Saída normal ou invertida, tá? Se fosse invertido, seria como? 0%. A minha passagem do turbocompressor para o Westgate estaria fechada e 100% a passagem do turbo para o Westgate, para o controle de pressão, estaria aberta, tá? E aqui, qual a saída recorrente aí lá na injeção, que é a saída número 4, finalizando o uso total de saídas, tá? E aí aquele esquema que eu falei, ó, igual a montadora faz, o overboost. Então, de marcha lenta, tá, de 500 RPM, esse é o sistema... Opa, não, peraí. Esse é o sistema mais simples que tem nas injeções programáveis, tá? Existem mais complexos, mais sofisticados. Mas, ó, de 500 até 2.500, tá? Aliás, eu precisaria e poderia até aumentar um pouquinho mais isso daí. Depois a gente vai fazer uns testes para ver. Ele fica 100% fechada. Ou seja, se eu estiver, por exemplo, aqui, ó, em 1.500 RPM e afundar o pé, 1.500, 2.000, 2.500, ele não vai deixar passar nada, vai deixar a turbina totalmente fechada. Qualquer pressão que gere essas rotações aqui vai sair pelo filtro de ar, tá? Não vai entrar na minha Westgate, minha Westgate vai ficar fechada, tá? A partir de 3.000 RPM, de 2.500 RPM, ele já começa a ter umas leves passagens, né? Então aqui, ó. Opa, peraí. Em 3.000, ele tem uma passagem de aproximadamente 24%, não é isso? Aqui de 35, 40... acho que é isso aí mesmo. 35. Opa, 35? 35. Ou é 25? Bem, enfim. Eu acho que é 35%, tá? Aqui também 35%. Essas condições, você podem ver aqui, ó, de 3.500 até 4.500. Vamos ver o que aconteceu aqui no motor, ó. 3.500. Vamos buscar de quarta. Quarta tá aqui, ó. Cadê? Ó, 3.500, 64% de controle de boost.
Ah, eu tenho 500 gramas. Como é que é aqui? Deixa eu ver de novo, que eu já esqueci. De 3.500, que é tal o mesmo número, né? A 4.500, vamos ver aqui. De 3.500 até 4.500. Só que interessante. Eu poderia, por exemplo, se eu quiser tirar essa cabecinha aqui, ó, que aparece em todos os mapas, eu posso, por exemplo, de 3.500 em 4.000 derrubar um pouquinho mais o boost aqui, ó, do controle de boost, tá? Mas não vou fazer isso por enquanto, tá? E aí, como a gente tem o problema da Westgate continuar subindo pressão, né? Ela não consegue aliviar o suficiente conforme vai subir na rotação. De 5.000 para frente, eu procurei tirar a pressão, tá? Até 6.500, para manter o motor todo em 1 bar, em aproximadamente 1 bar, tá? Então, esse é o controle mais próximo do ideal que eu consegui deixar, tá? Um ponto interessante, se eu conseguir querer arrumar aqui, ó, vamos supor que eu quero deixar mais arrumadinho aqui, ó, tá? Ele dá uma baita de uma alteração lá, tá? O que eu posso fazer de repente é aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Mas também o carro fica bem agressivo também, tá? Espera aí, menos. Vou deixar com uns 80%, né? Já coloquei, por exemplo, aqui, ó, em 3.000, 100%. E aí depois é claro que você tem que vir corrigindo os outros aqui, né? Deixando um pouquinho mais linear. O carro fica extremamente estúpido, tá? Ele chega a alcançar pressões aí de 1,6 kg e aí depois cai para 1 bar. E aí o risco de quebra também é grande, tá? Então o mais próximo do ideal que eu achei foi isso daqui, tá? E aí depois a gente vai tentar corrigir isso da melhor maneira lá no dinamômetro, tá? Igual os ajustes, né, de injeção, igual tá aqui, ó, tá? Mas por enquanto a gente já consegue ver um mapa bem mais lisinho, né, ó, tá? Com poucas ondulações, com pouco buraco, embora não é uma visualização tão perfeita de um mapa 3D, né, mas pelo que a injeção fornece, tá bom. Tem um degrauzinho aqui, ó, nessa condição de 0,8 a 2.600, você vê que são situações que são até difíceis da gente chegar, né? 2.800 menos 0, menos 0,10, né, aliás. E depois a gente vai fazer o acertinho também lá no Dino, ver o que a gente vai ganhar, o que vai perder no mapa de ignição. Beleza? Mas foi mais para mostrar para vocês aí o controle de pressão de turbo, tá? Deixa eu aproveitar para olhar um outro detalhe que estava me intrigando aqui. Temperatura do ar nessa condição 60 graus. Chegou a pico de 84. Engatei a quarta. Vou até dar uma... Vou desligar o controle de boost. Ela começa a subir, ó. 85, 99, 100. Eu achei até que iria dar mais. Tá, e aí na quinta marcha ela mantém também aí, ó, um pico de 105 graus, tá? De quinta marcha. Lembrando que estava durante o dia, estava calor. Temperatura do motor 86 graus. A abertura dos injetores, vamos pegar o limite máximo aqui, ó, que foi a pressão máxima e a rotação máxima aqui, ó. Um pouquinho mais para cá. 74%, né? Então, tá aí o resultado. Por que a sonda parou de passar... A sonda não, perdão. Termopar parou de passar aí de números extremamente altos
como era antes, né? 840, 860 e assim por diante, né? Os bicos de fato fazem uma boa diferença. Beleza, gente? Peço desculpa mais uma vez aí do tamanho do vídeo. Se vocês gostaram, se vocês ficaram até o final, agradeço imensamente. Se puder, compartilhe, se inscreva no canal, comenta o que você achou do vídeo, tá bom? O que você achou das análises aqui, se vocês fariam diferente, se eu tô errando alguma coisa, me ajudem, por favor, a opinião de vocês é muito válida, tá? E dúvidas, sugestões, eu estaria aberto aí a ouvir, beleza? Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!